Cada novo ciclo requer uma versão diferente de você. Bom dia. Vamos para a última live do ano. Bom dia. Então, lembram que eu pedi sugestões? Bom dia, Érica. Eu pedi sugestões para as últimas lives desse ano. E 2 pessoas me sugeriram falar sobre o que eu espero para o próximo ano e para planejando o 2024, né? Para mudar de vida fazendo diferente. Primeiro eu quero deixar claro que Bom dia, Anderson. Quero deixar claro que a mudança de vida que eu espero ainda não aconteceu. Então, eu ainda estou nesse processo. Eu tinha alguns motivos para não fazer essa live hoje, porque, como eu falei, ainda não estou na vida que eu quero. Então, se eu fosse avaliar minha vida por apenas um pilar, eu não estaria aqui. Mas, como a nossa vida é sistêmica e é constituída de vários pilares, se você avalia de forma integral, você pode ver pode avaliar que a sua vida, mesmo não estando ainda do jeito que você está, não é uma vida ruim. Então, eu levei um puxão de orelha de uma amiga minha ontem, eu vou falar aqui durante essa live, mas se eu fosse me colocar na posição de vítima, porque as coisas ainda não estão do jeito que eu quero, eu não faria essa live, mas como eu sei que tem um propósito maior por trás disso, estamos aqui, né? Então, a mudança é a única certeza que a gente tem na nossa vida. Então, para mudar, para fazer diferente. Deixa eu desligar esse outro telefone aqui, senão vai ficar me atrapalhando. A mudança é a única certeza que a gente tem na vida. Não existe estabilidade, não existe constância. E a constância o que é? Altos e baixos. A nossa vida é assim. Então, para a gente ter o que a gente quer, a gente precisa ser essa pessoa. Então, se você ainda não tem o que você quer, almeja, é porque você ainda não é essa pessoa. Então, a gente precisa buscar essa mudança, né? E o primeiro ponto, eu coloquei 2 pontos, mas o segundo ponto, ele se desenrola em 10 sugestões. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o poder da decisão. Então, se a gente está subestimando o poder de tomar uma decisão, a gente está indo pelo caminho errado, porque decisões mudam as nossas vidas. A todo momento a gente está fazendo escolhas. E não fazer uma escolha, não tomar uma decisão também é uma escolha. Então, isso tem um impacto, escolhas têm impacto na nossa vida que podem ser irreversíveis, como no caso de ter um filho. São situações que são irreversíveis. Então, quando a gente toma uma decisão, essa decisão pode mudar a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. E às vezes também não tomar uma decisão vai fazer com que a gente fique ali, estagnado naquela situação em que a gente não está satisfeito. Então, ao compreender esse poder da decisão, é que a gente vai estar fazendo as coisas alinhadas com os nossos valores e os nossos objetivos. Então, o primeiro ponto é saber o que você quer. Então, quando a gente sabe, às vezes a gente tem certeza do que a gente não quer, mas a gente também não sabe o que a gente quer. Então, quando a gente está querendo mudar, o que é que você quer mudar? Por que você quer mudar? Então, entendendo e compreendendo isso, é que a gente vai tomar decisões diferentes. E um parênteses que eu queria abrir aqui é que o sucesso é diferente para várias pessoas. Então, para cada pessoa é diferente, na verdade. Então, para mim, mesmo alguns pilares da minha vida não estando bons da maneira que eu quero, que eu estou buscando, eu posso me considerar de ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Para mim, ser uma pessoa de sucesso é eu saber quem eu sou. Eu passei muito tempo da minha vida com a minha identidade perdida, sem saber quem eu era. Tanto é que no meu livro, para quem não tem ainda, adquire seu livro, tá certo? No meu livro, o capítulo que eu escrevi aqui é identidade, é a chave do sucesso. Então, eu saber quem eu sou, isso para mim é ter sucesso. Hoje em dia, ter ativado a minha identidade. Então, para cada pessoa
que tá vendo essa live, para cada pessoa que um dia vai ver essa live, que a gente não sabe ao longo do tempo onde isso alcança. Então, você que um dia vai ver essa live, compreenda que para você ter sucesso é diferente de para mim. Então, cada pessoa tem que entender e definir o que é sucesso para você. Ó, Anderson tá falando que tem um livro, tem muitos ensinamentos. Então, no livro tem histórias de 29 pessoas diferentes. E, com certeza, em algum momento, a história de alguém conecta com a sua história. Então, definir isso. Saber o que você quer. O que é sucesso para você? Onde você quer chegar? Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, então qualquer caminho serve. Então, o que eu defendo, o que eu conheço e até onde eu sei, e assim, a minha verdade, o que eu estou falando para vocês agora, não é a verdade absoluta. E isso pode mudar também. Como eu falei, a única certeza é a mudança. Convicções que eu tenho hoje, elas podem ser mudadas. E convicções que eu tinha 10 anos atrás, elas já foram mudadas. Então, o que eu estou falando para vocês, pessoas vão discordar, pessoas não vão aceitar. E tá tudo bem, né? Mas é o que eu acredito no momento, tá? Que para uma pessoa ter mudança, precisa, antes de tudo, mudar aqui. É mudar a mentalidade. Então, coisas que eu não sabia, coisas que eu não conhecia. E esse mundo é um mundo novo para mim ainda. Tenho muito a aprender e muito a fazer. Como eu falei, eu estou nesse processo de mudança. Então, mas quando a gente começa a entender que a nossa mente é o que faz com que, a nossa mentalidade, na verdade, faz com que tudo mude, então a gente vai buscar essa informação, vai buscar essa mudança, vai atrás desse conhecimento para que as coisas mudem. Então, na minha concepção, na minha visão, as coisas só vão mudar quando a nossa mentalidade muda. E eu fiz aqui sugestões práticas, que não adianta eu chegar aqui para falar, você tem que mudar a sua mentalidade. E aí, como é que eu consigo isso? Né? Então, existem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, as pessoas que têm mentalidade fixa, e eu falo isso com bem mais detalhes na minha mentoria, são pessoas que se deparam com a dificuldade e elas paralisam, falando de uma maneira bem superficial e bem objetiva, tá? Elas paralisam. E uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, a pessoa se depara com uma dificuldade e a partir dali vai pegar aquilo como força para crescer, para mudar. Falando de uma maneira bem resumida, tá? Não é só isso. Mas, de maneira prática, eu vou dar sugestões para vocês que não são só essas, né? Mas é o que eu tenho vivido. E aí, o primeiro ponto é praticar a gratidão. Então, como eu falei, uma amiga minha ontem puxou minha orelha, porque é uma pessoa que conhece a minha vida mais de perto. E ela falou pra mim, amiga, você ainda reclama muito. Deixa eu falar, amigos de verdade, eles vão falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Então, ela me falou que eu ainda reclamo demais. Eu tava na casa dela, a gente tá estudando em um projeto que a gente começou no mês passado. Então, ela me disse, esquece tudo aí que tu tá me falando do que não tá bom. Foca agora. Eu e você aqui nesse momento. Agora. Ai, tá tudo bem? Tá tudo bem. Os nossos filhos estão bem? Então, a gente tá com saúde, eles estão com saúde, a gente tá respirando, a gente tá alimentado, tá? A gente tem um lar, não é ter uma casa, tem um lar? Sim. Aí ela me falou da ceia do Natal. Você estava com a sua família, com o seu irmão que está aqui de férias, com a sua filha, todo mundo saudável, a mesa farta. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, se a gente for focar no que tá ruim, a gente só vai colocar energia naquilo. Então, o que a gente foca, expande. Então, obrigada, Márcia, pelo puxão de orelha que ela me deu, mas eu sou uma pessoa que estou me forçando a ser mais grata, porque eu já percebi, e desde do meio do ano para cá, que tipo, eu fico querendo muito alcançar algo e eu só estou focando no que eu quero ainda e não no que eu já tenho. Então, praticar a gratidão é reconhecer as coisas positivas da vida, né?
Então, eu estou me forçando todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu coloco no celular um áudio agradecendo por aquele dia. Então, eu estou condicionando o meu cérebro a isso. Como ela fala, ela fica tirando onda de algo que eu falei uma vez. Ela disse, a gente está criando novas trilhas neurais. A gente passou a vida toda, a gente já se conhece há muito tempo. Eu sou madrinha da filha dela, que tem 25 anos já. E se a gente viveu um padrão de vida dentro do que a gente conhecia, dentro da mentalidade que a gente tinha, e a gente não pode ficar se culpando por isso, durante muitos anos. Então, a gente agora está conhecendo um novo padrão, a gente está criando novas trilhas neurais para esse novo padrão e não é fácil. Então, muitas vezes a gente recai no nosso padrão antigo, porque as nossas crenças centrais, elas foram formadas durante toda a nossa vida. Então, para a gente sair daquelas crenças limitantes, daquelas crenças que não nos paralisam, para uma nova mentalidade, novas crenças, a gente precisa criar novas trilhas neurais. Então, a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai alimentando e reforçando. Oi, João, bom dia. A gente vai alimentando e reforçando coisas novas que a gente vai aprendendo. Então, não é do dia para a noite que vai haver uma mudança. Tem coisas que levam muito tempo. Muito tempo para acontecer uma mudança. Só que a gente não pode paralisar nas dificuldades. A gente tem que continuar e persistir. Então, o primeiro ponto que eu falei é praticar a gratidão. E o segundo é cultivar o otimismo, buscando ver os desafios como uma oportunidade de crescimento. Como eu falei, uma pessoa que tem mentalidade de crescimento vai ver os obstáculos como oportunidade de crescimento. Uma pessoa que tem mentalidade fixa, ela vai paralisar diante dos obstáculos. Tá? O terceiro ponto é desenvolver resiliência, né? Enfrentar esses obstáculos de uma maneira com atitude de superação e adaptabilidade. Vê o nome, é difícil. Adaptabilidade. Porque desafios a gente sempre vai ter a vida inteira, tá? Então, ser resiliente, desenvolver a resiliência, é você ficar mais forte a cada dia. Até eu coloquei ontem no story, a vida não fica mais fácil. A gente que fica mais forte. Então, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo essa resiliência. Até quando eu estava na faculdade, a gente estuda materiais dentários, que a gente vai usar na restauração dos dentes. E uma das características dos materiais dentários é a resiliência. O que é resiliência no termo técnico em si? É algo que se deforma e volta à sua forma original. Então, para a gente ser resiliente é isso, você enfrentar uma dificuldade, encontrar uma dificuldade, se deformar e voltar para a sua forma original. Né? O quarto ponto é focar no presente, evitar a preocupação excessiva. E eu falo isso para mim, tá? Porque eu ainda sou. E Deus falou comigo essa semana de uma maneira tão incrível. Ele falou para mim que eu tenho que aprender a confiar. Porque eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que quero resolver as coisas do meu jeito. E eu tenho que aprender a confiar nele. Então, aprender a focar no presente e tirar a preocupação excessiva. Né? Porque na própria palavra fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. E eu sou uma pessoa ainda muito ansiosa. Eu quero ver resolução, eu quero ver a coisa pronta, né? Do meu jeito, com as minhas mãos. E a gente aprende ao longo da vida que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? Então, falando para mim, principalmente, focar no presente, no agora. E evitar essa preocupação excessiva, essa ansiedade. O quinto ponto é aprender a aceitar e abraçar a mudança. Porque, como eu falei, mudança faz parte da vida, isso vai acontecer o tempo todo. Só que às vezes a gente é resistente a essa mudança. Às vezes as oportunidades chegam, tá na nossa mão e a gente não abraça elas. A gente tem medo. Eu vou falar um pouquinho aqui do medo no último ponto, no 10º. Porque essas novas oportunidades, essas mudanças, elas podem trazer
oportunidades novas e a gente tem medo. E por medo a gente não abraça essas mudanças. Então é aprender e aceitar essas oportunidades que chegam e às vezes uma oportunidade só passa uma vez. E ela não vai ficar esperando por você. Se você não abraça ela, vai vir outra pessoa e vai pegar essa oportunidade, tá? O 6º ponto, cultivar relações positivas. Você está próximo de pessoas que querem ver seu crescimento. Já falei muito aqui sobre relacionamento tóxico, de dizer não, você ter a coragem de dizer não, porque muitas vezes a gente precisa dizer não, mas por medo, por insegurança, a gente fica preso em situações que a gente não deveria estar. E pela mentalidade, até recebi uma mensagem, encontrei uma pessoa umas 2 semanas atrás, e a gente falou sobre perdão, né? Se a gente fez o melhor que a gente tinha com a mentalidade que a gente tinha naquele momento, né? Então, não foi o melhor, teve muitos erros, mas era o que a gente tinha naquele momento, a mentalidade que a gente tinha naquele momento. Então, a gente tem que cultivar relações positivas com pessoas que queiram ver a gente realmente crescer e dizer não para relacionamentos tóxicos, não para pessoas que queiram te colocar para baixo, evitar e às vezes até cortar de maneira radical esse tipo de relação. O 7º ponto, assumir a responsabilidade das próprias ações. Eu vi um vídeo do Daniel Tomás, que é um amigo meu aqui, que é coach. Ele fala, a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle só sobre nossas ações e nossos comportamentos. E eu até escrevi aqui, a gente não tem controle sobre absolutamente nada, porque se você for parar para pensar de maneira fria, você não tem nem controle nem sobre a sua vida. Porque se Deus fizer assim, tira seu fôlego de vida, acabou. Eu estava num retiro espiritual com um amigo meu, com o Eduardo, um final de semana, e a gente falou sobre isso lá. Porque eu sou uma pessoa muito controladora, né? Era, né? Tem que falar que era. Eu não sou mais, eu era uma pessoa muito controladora e Deus falou comigo sobre isso nessa semana. E aí eu quero ter controle de tudo, tá tudo muito sobre o meu domínio mesmo. E daí, nesse retiro, conversando com o Eduardo, eu falei, a gente só tem controle sobre a nossa própria vida. E ele falou, tem certeza? Né? Se Deus tira teu fôlego de vida, qual o controle que tu tem sobre tua vida? Nenhum. Então, se a gente for parar para pensar friamente, nem sobre a nossa vida a gente tem controle. Quem tem o controle é Deus, tá? Mas o que está sobre sobre o nosso controle, os nossos comportamentos, as nossas decisões. E tem pessoas que acham que até algumas decisões é Deus que tem que tomar. Bom dia, Gabriel. Algumas pessoas acham até que Deus tem que tomar certas decisões, coisas que é decisão nossa, né? Mas a gente tem que assumir, né, a responsabilidade sobre as nossas ações. Então, quando a gente entende sobre autorresponsabilidade, foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça quando eu aprendi sobre isso. Se a sua vida tá boa, a responsabilidade é sua. Se a sua vida tá ruim, é sua também, né? Porque a gente às vezes fica querendo colocar a culpa no outro, porque a minha mulher é assim, porque o meu marido é assim, porque o meu filho é assim, e só tô desse jeito por causa de A, B ou C. Não é. É por causa de você. Se a sua vida está do jeito que está, a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Foram escolhas que você fez, decisões que você tomou e trouxe as consequências que você está hoje. Então, se você ainda está no trabalho que você não gosta, a responsabilidade é sua. Se você ainda está no relacionamento que não te faz bem, a decisão é sua. Então, ninguém faz com você algo que você não permite que a pessoa faça. Se você continua nesse trabalho que você não gosta, então é porque você não tomou a decisão ainda de sair dele. Então, autorresponsabilidade. É isso mesmo. Se tiver bom, a responsabilidade é sua. Se tiver ruim, é sua também. Né? Porque muitas vezes a gente fica nessa posição de vítima querendo arrumar um culpado para algo que é a gente que tem que fazer, que tem que decidir. A mudança depende de nós, da nossa decisão, como eu falei no começo. O poder da decisão que é subestimado por a gente, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então a gente às vezes fica se mantendo naquela situação porque a gente nem sabe o que a gente quer. Então, o 8º ponto,
praticar autocompaixão. Ser gentil com a gente mesmo, porque a gente vai ter falha. É impossível a gente não ter falha. Então, se a gente for gentil com a gente mesmo, a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Porque às vezes a gente erra, e já aconteceu comigo, e já fiquei muito tempo me culpando por uma decisão errada que tinha tomado. O que a gente tem que fazer é aprender com o erro, aprender com a decisão errada que a gente tomou e não repetir. A gente pode errar, mas não os mesmos erros mais. Então, praticar autocompaixão, autoperdão, né? Eu não me perdoava por coisas que eu fiz errado e ficava minha unha como tá do corante. Ficava me culpando, me mantendo na situação que eu sabia que estava errada, que tinha escolhido errado, que tinha feito a decisão errada, e por estar me culpando, por não aceitar que eu tinha escolhido errado, que eu tinha feito errado, me mantinha ali para não assumir para mim mesmo que eu tinha escolhido errado. Isso não é fácil de admitir, mas é a realidade. Então, se perdoe, né? Não fique se remoendo por decisões erradas que você tomou, tá? O 9º ponto, e a gente já está acabando, o 9º ponto é estabelecer metas realistas, né? Como eu já falei no começo, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe para onde você quer, você não sabe para onde você está indo. Então, metas que vá focar na sua realização pessoal, mas que também esteja contribuindo para um propósito maior. Então, por isso que eu estou aqui, né? Eu falei, eu tinha motivos pessoais para não estar aqui, mas eu sei que existe um propósito maior por trás disso, então eu me mantenho constante estando aqui, né? Então, estabeleça metas, decida não, pare para pensar no que você quer. E o 10º é a ação, é agir. Não tem como você parar, decidir o que você quer, colocar no papel e ficar parado. Ficar esperando cair do céu, né? Ficar esperando Deus ir lá e fazer por você. Não. Tanto é que o nome oração é orar mais ação. Você ora, pede a direção de Deus, porque Ele quer que a gente, como filhos dEle, como escolhidos dEle, esteja debaixo da direção dEle, porque Ele sabe o que é melhor pra gente, mas é orar e agir. Orar mais ação, né? Então, se você está esperando ter o cenário perfeito, e eu coloco perfeito aqui entre aspas, porque perfeição não existe. Se você é uma pessoa perfeccionista que está esperando tá tudo exatamente como você espera para começar algo, você nunca vai sair do lugar. Então, se você olha, e eu coloco sempre como exemplo esse Instagram aqui, se você olhar, bom dia, João, se você olhar esse meu Instagram, se você olhar um vídeo meu de 2 anos atrás e você olhar uma live minha agora, se eu fosse me basear do que eu era 2 anos atrás, tinha necessidade de aprovação, não queria aparecer aqui, eu arrumava 1001 desculpas, não colocava minha mensagem para fora, eu não ia estar aqui agora. Mas se você olhar uma live que eu fiz há 2 anos atrás e olhar uma live minha agora, se eu não tivesse começado, eu não estaria do jeito que estou hoje, me comunicando de uma maneira melhor, porque era péssimo, né? Então, se você quer começar algo, mas você não está achando que você está no momento perfeito, que está tudo perfeito, começa, porque não vai ficar bom enquanto você não começar, se você não der o primeiro passo, se você não agir, você tomar a decisão e agir, porque para acontecer a 20ª live, eu tive que fazer a primeira. Para eu ir melhorando ao longo do tempo, eu tive que fazer aquela primeira ruim, morrendo de vergonha, com um filtro que eu não me maquiava, né? Hoje em dia, se você olha lá, hoje em dia eu já estou fazendo uma maquiagemzinha melhor, né? Então, se você olha uma live de 2 anos atrás e uma live de hoje, é completamente diferente. Então, não espere estar o cenário todo perfeito para você começar a fazer algo, porque você não vai sair do lugar. Então, você tem que superar esse medo de falhar. E algo que eu aprendi há um tempo atrás é que você não tem medo de falhar. Você não tem medo de começar, você tem medo de falhar por causa do julgamento. Porque você tem medo do julgamento que vai receber se algo der errado.
Então, você não começa, não é porque você não quer começar pelo medo de começar, é pelo medo da falha. Então, você tem que dar o primeiro passo. Para o 100º passo acontecer, o primeiro tem que ser dado. Uma caminhada, ela começa com o primeiro passo. Essa frase famosa que todo mundo já ouviu, né? Então, supere esse medo da falha. Você tem medo de começar, porque você tem medo de julgamento. Você quer tudo perfeitinho, certo? Então, como é que eu vou fazer? Estuda. Procura um mentor, alguém que vai te ajudar a trilhar o caminho que você quer. Modela pessoas que já estão no nível que você quer. Faz um curso, enfim. Toma uma atitude. Eu me lembro que em abril de 2021 tem uma mensagem queimando no meu coração. Eu ainda não fazia story. Sabe aquela coisa? Eu fazia 10 stories para conseguir publicar um. Apagava, queria que tivesse perfeito, tudo perfeito. Botava um filtro que nem parecia que era eu, né? E depois desse dia, eu estava em um curso e uma mensagem queimava no meu coração e eu falava assim que antes eu não me achava capaz de estar fazendo aquele curso porque eu via da minha área técnica, né? Da minha área profissional que eu ainda atuo. Eu queria fazer casos com transformação de sorriso que eu via colegas meus fazendo, via fotos, e eu não me achava capaz de fazer aquilo. Só que o que é que eu fazia para poder tentar fazer aquilo? Nada. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer um curso, buscar me aperfeiçoar profissionalmente para começar a fazer aqueles casos que eu via que eu achava bonito. E aí, nesse dia, no curso, eu gravei um vídeo falando disso. E aí, uma amiga minha, dentista, depois me mandou mensagem falando que aquela mensagem tocou ela, que queimou no coração dela quando ouviu aquilo. E eu entendi que quando tem algo queimando dentro da gente, uma mensagem, a gente tem que colocar essa mensagem para fora. E aquela mensagem, ela vai, em algum momento, conectar com a vida de alguém, com a história de alguém. Ela vai chegar no endereço certo. Aquela mensagem que está queimando no teu coração, quando você colocar ela para fora, vai alcançar a vida de alguém. E se for uma única pessoa, já é o suficiente. Ai, falei parecendo uma metralhadora hoje, não foi? Mas enfim, tá chegando o meu tempo. A gente tá acabando já, então só começa. Decida o que você quer, decida onde você quer chegar e só começa. Eu comecei um projeto com uma amiga minha agora em novembro, eu podia estar pensando, já tá acabando o ano, mas só que é um pilar que eu quero mudar na minha vida e eu tô buscando essa mudança, então eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Vou estudar, vou fazer o que tiver que ser feito para isso mudar, para essa realidade mudar. E eu só me conformo quando isso acontecer. Né? Então, que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Sim, quando eu coloquei a caixinha, uma pessoa me perguntou quais são os meus planos para o próximo ano. Esse formato aqui vai mudar. Provavelmente a gente não vai ter esse tipo de live nos sábados. Estou ainda pensando se realmente vai acontecer ou não. Por quê? Algo que eu estou sendo, que Deus tem me colocado no meu coração, que já era para eu ter feito já há algum tempo. Eu estou morrendo de medo de começar. Exatamente por esse medo de falhar. Mas eu já comecei, baseado nesses 2 livros aqui, ó. A gente vai ter, no próximo ano, conteúdo, vídeos diários, lives diárias. E eu tô morrendo de medo disso. Por quê? Algo que Deus tem já me cobrado. Não é cobrado, não é a palavra certa. Mas que eu sei que tá alinhado com o meu propósito, que é levar a palavra de Deus, né? Expandir o reino. E eu sei que eu sou um canal de Deus para melhorar a vida das pessoas aqui na Terra. Isso eu tenho certeza. Né? Tem até uma frase ali no meu quadro. Eu tenho um quadro aqui atrás no meu closet, na porta, que tem um monte de frase, um monte de coisa. Tem meus objetivos, tem meu quadro dos sonhos, tá tudo aqui. E tem uma frase que fala: eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, assim, eu sei que eu sou disso, palestras que eu ouvi, palavras que eu ouvi ao longo desse ano. E eu sei que eu tenho que fazer isso, mesmo morrendo de medo. Mas eu vou começar. A partir do dia 1, todos os dias de manhã, eu vou fazer um devocional ao vivo. Eu já me coloquei um monte de desculpa.
Tipo, eu vou ter que me maquiar todo dia de manhã, né? Porque eu quero perfeição. Porque, ai meu Deus, que roupa eu vou usar? Todo dia tem que estar com a roupa diferente. E eu vou ter que me maquiar todo dia. Eu vou ter que estar perfeita para aparecer aqui. E eu não vou ter que estar perfeita. É o meu dia a dia. E todos os dias de manhã vai ter um devocional, começando no dia 1º. E eu vou fazer ao vivo. Só não decidi a hora ainda. Provavelmente vai ser 6 da manhã. Mas vai acontecer. Porque vai ser rápido, né? Não vai ser 30 minutos, vai ser rápido. E vai ter também um outro conteúdo baseado na filosofia estoica sobre mudança de mentalidade, sobre a vida, sobre reflexão da vida, mudança de mentalidade mesmo, de visão de vida. Então, vai ser todo dia isso. Eu não sei como é que eu vou dar conta, mas é algo que já venho sendo desafiada há um tempo. E assim, ao longo desse ano eu venho desenvolvendo essa questão de não desistir. E eu vou começar, mesmo que eu falhe, mas eu vou começar. Então, eu não sei se nos sábados a gente vai ter essa live ainda não sei realmente, mas todos os dias a gente vai ter uma live às 6 da manhã com um devocional. Porque, para quem acompanha mais tempo, e se você ver alguma postagem lá de baixo, vai ver que esse Instagram tem um outro arroba, que era Transbordando o Reino. E depois de um tempo eu mudei para Desbloqueando Sua Mente. Só que baseado em Romanos 12:2, e é esse o versículo que vai me guiar, né, nesse propósito. Eu vou ler aqui para vocês. Eu não ia nem falar isso, mas estou me comprometendo publicamente, né? É uma maneira de me forçar a fazer. Em Romanos 12:2 fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões falam pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu mudei esse Instagram aqui para Desbloqueando Sua Mente, para falar sobre conteúdos de mentalidade, de mudança de mentalidade. Só que, dentro do plano espiritual também, a gente tem que mudar nossa mentalidade, como está falando aqui, renovação da vossa mente. Mudar a nossa mentalidade. E eu mudei, né? Eu colocava um versículo todos os dias e eu mudei para esse formato que é agora. Mas por que não unir as duas coisas? A mudança, a renovação da vossa mente para a nossa mudança espiritual e para a nossa mudança de mentalidade. Então vai ter as duas coisas aqui agora. E como eu sei que eu sou um canal de Deus aqui na Terra, então eu vou falar da palavra dele porque é a minha missão. E vai estar publicamente agora aqui registrado. E a partir do dia 1º, às 6 da manhã, eu acho que 6 e 7, não sei ainda. Vai ter, eu vou publicar aqui em algum momento, mas sei que dia 1º de manhã já vai ter um devocional. Eu maquiada, eu não maquiada, eu com arrumada, eu não arrumada, isso vai acontecer. Eu com roupa de trabalho, enfim, vai acontecer, certo? Então, obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Que vocês tenham um 2024 maravilhoso, né? Que vocês busquem a mudança que vocês esperam para a vida de vocês, tá? Podem contar comigo, me chama no direct e eu vou estar sempre por aqui, desbloqueando a sua mente, e a gente vai crescer tanto no plano espiritual quanto no mental, né? Então, tamo junto até depois do fim e vamos lá para 2024. Obrigada, Érica. Vamos continuar junto aqui. Eu que agradeço vocês terem paciência de me ouvir 30, quase 40 minutos, né? Obrigada, Anderson, que sugeriu o tema pra gente fazer essa live hoje, né? Foi muito pra mim também, porque eu preciso estar relembrando de tudo isso, né? Então, quando a gente recebe uma mensagem, primeiro pra gente, o ouvido mais perto da boca é o nosso, né? E eu agradeço vocês que estão aqui, vocês que estão, que acompanham, que vê toda essa evolução, mudança acontecendo aqui dentro, né? Obrigada pela companhia de vocês, tá? A gente se vê em 2024 e agora vocês vão ter que me aguentar todos os dias. Beijo!